Estamos no ar. Bom dia! Pleno News de volta à Expo Cristã em São Paulo, diretamente da capital paulista. E aqui sentados no nosso cantinho Pleno News, né, um ambiente agradável, a feira já começa a se movimentar. E nosso primeiro convidado de hoje, pastor Jabes de Alencar, um paraibano simpático, que tem uma vivência enorme e uma influência enorme em São Paulo e em todo o Brasil, com o Conselho de Pastores. Pastor Jabes de Alencar, obrigada. Eu que agradeço, Virgínia, você sabe que eu sou seu fã há muitos anos. Eu também sou sua fã. Eita, graças a Deus. A gente se conhece há muitos anos, realmente. Graças a Deus que o meio evangélico, porque o segundo evangélico não é só qualquer coisa, tem muita coisa. Tem coisa profissional, excelência. Aliás, é a cara que a gente procura dar na Expo Cristã, e dentro desse contexto está a Virgínia. Eu conheço há tantos anos fazendo esse trabalho. Não, peraí, deixa eu te elogiar, Eu sei que você está entrevistando todo mundo, mas você tem que saber o seguinte: como pastor, pela misericórdia de Deus, como líder evangélico, eu quero louvar Deus pela sua vida, parabenizar pelo seu talento. Você é uma mulher que eu sempre admirei pela sua determinação. Você é resiliente, você não se entrega, você vai para frente. Nós estamos juntos, né? E é uma honra estar aqui, lembra? Seja bem-vindo. Pastor Jabes, então, o senhor veio lá da Paraíba, chegou em São Paulo, foi pastor por muitos anos na igreja Assembleia de Deus, Bom Retiro. Verdade. É uma igreja enorme, né? Um grande galpão, onde ali a gente teve a oportunidade de participar de inúmeros eventos, com inúmeros pregadores, e o senhor sempre ali influenciando, e foi quando criou o Conselho de Pastores. Então, a gente vai falar um pouco desse segmento, liderança pastoral, pastorado nos dias de hoje. Mas como começou então o Conselho de Pastores? Na verdade, o Conselho de Pastores era um sonho de outros. E eu, filho de pastor da Assembleia de Deus, você sabe que a Assembleia de Deus basicamente são dois grupos. Tem a Convenção Geral e tem Madureira. Meu pai de um grupo e praticamente não podia nem se juntar com o outro. E aí eu cresci com essa ideia, meu Deus, batista, metodista, presbiteriana, assembleia. Todo mundo isolado. Não vai tudo para o mesmo céu? É uma pergunta de criança. Não vai tudo para o mesmo céu? Por que a gente não se junta aqui? Aí quando Deus me chamou para o ministério, eu viajei logo de cara para fora do Brasil, eu vi que a coisa não era bem o que a gente pensava. E coloquei no meu coração de fazer algo. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo me mostrou que a gente é unido. Sim. Mesmo que a gente não queira. Olha que interessante. Aí Deus falou no meu coração: chama o povo para celebrar a unidade. Opa. Porque na cruz nós somos unidos. Porque a gente, o mesmo propósito. O que a gente não faz é viver e celebrar. Foi quando surgiu a ideia, eu peguei o telefone, liguei para alguns amigos, chamei para tomar um café da manhã. E a minha Pode falar quem era esse amigos? Nesse dia, né, nesse primeiro café, pastor Benedito de Oliveira, pastor Alfredo Tiese, pastor Ernesto Olini, pastor Carlos Alberto da Comunidade da Graça, pastor Daniel Marins da Quadrangular. Esses foram os primeiros que vieram naquele primeiro café. A Valnice estava começando a ministrar também. Liguei para ela, falei: não, vou sim. Esse grupo veio para tomar um café, onde eu ia falar sobre o projeto de um dia a gente poder ter. Ali foi o primeiro café dos pastores. A gente, mas não era do conselho, era um pastor, um café para amigos. Quando eu falo sobre a ideia da gente continuar se reunindo de vez em quando, o pastor Ernesto Olini, que é aquele sempre peso, um homem que foi o maior líder batista que o Brasil já teve, faleceu inclusive com 101 anos. Isso. O pastor Ernesto Olini pega o microfone e fala: até aqui você falou, agora você senta que vai falar sou eu. Faz anos que a gente ora por isso e hoje nós vamos fundar o Conselho de Pastores. Foi uma surpresa para mim. Com a credibilidade que ele tinha, sempre teve. Aí todos concordaram, eu fiquei sentado. Falei: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter o primeiro presidente interino, daqui 2 meses vai ter a primeira eleição. Que foi? Aí foi quando o Ernesto Olini falou: eu não vou nem botar em votação porque eu sei
que quem está queimando o coração é esse rapaz aqui. Ele falou de menino, chamou de menino. Esse menino aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas feras? E foi assim que surgiu o Conselho de Pastores. Aí nós marcamos o primeiro café oficial para a diretoria, a primeira diretoria, e que foi lá na Igreja Metodista Central, uma igreja tradicional. O pastor Jairo Monteiro. Aí o bispo Tito Oscar veio também, que tinha vindo do Rio, que era um expoente no evangelho. E esse grupo então iniciou o primeiro café. E iniciou o Conselho de Pastor do Estado de São Paulo. Depois a igreja do Bom Retiro ficar lotada. Lotada. A gente teve. Tinha que chegar cedo. Teve café de pastores que, sem ser número evangelástico, que estica, mas número evangelístico real, nós servimos café para 4.500 pastores. Isso mesmo, 4.500 pastores. E de lá então, o senhor estava me contando? Foi para Minas? Aí, a mesma ideia, eu falei, compartilhei com os amigos, Marco Antônio da comunidade da Zona Sul, Silas e alguns outros, e eu fui ao Rio e fundamos o comércio, juntos. Olha aí. Então, gente, é legal a gente poder transmitir isso, porque vocês estão agora sabendo e conhecendo quem foi a pessoa que realizou, que lutou para que conselhos de pastores de todo o Brasil fossem formados. Verdade. O comércio aconteceria. Exatamente, nós fizemos a primeira reunião no hotel no Rio. Foi lá que fundamos o conselho. Depois fui a Belo Horizonte, com o pastor Jorge Linhares, fundamos o Conselho de Minas também. O pastor Jorge Linhares sempre foi muito envolvido no conselho. Aí depois, mais para frente, resolvemos fundar o CINEP, que é o Conselho de Pastores do Brasil, que é o pastor Silvio que preside hoje. E aí, é isso, essa é a nossa história, é assim que a gente fez o trabalho, e é isso, o Conselho de Pastores. Agora então, pastor, já que o senhor está envolvido até a cabeça nessa trajetória, desde os primórdios, né, essa luta para unir, como que o senhor avalia hoje a situação dos pastores? Já que as demandas são outras, novos desafios, inclusive com a questão da depressão e do suicídio. Eu sempre digo assim, o grande erro dos pastores é que a gente deixa que o povo nos faça de super-astro, super-homem, super-mulher. A gente muitas vezes não deixa transparecer o que a gente é, gente como todo mundo. Um dos versículos mais incríveis da Bíblia está em Tiago 5,17, quando a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era gente como a gente. Só que esse Elias mandou vir fogo do céu e veio. Mas também foi para a caverna. Você já chegou lá. Esse Elias mandou parar a chuva, parou durante 3 anos e meio. Só que esse mesmo Elias foi para a caverna e disse, eu quero morrer. Entrou numa depressão profunda, numa crise existencial incrível. Ele foi tão confuso, que eu acho interessante, que a Bíblia diz que ele fugiu para não morrer. Jezabel mandou um recado que ia matar. Chegou lá e queria morrer. Quer dizer, se ele quisesse morrer, tinha que ficar. Ele estava totalmente doido, confuso. O grande Elias mandou vir fogo do céu. Então quando você fala sobre pastores ter depressão, aí chega a loucura, você vê. Há 2 meses atrás, alguns meses atrás, eu estava com um pastor no domingo. Falei com ele no domingo. Marquei para pregar na igreja dele no mês seguinte. Naquela semana, eu recebi uma notícia que ele tinha se suicidado. Aquilo para mim foi uma coisa da arrebentou. Eu falei, meu Deus, eu tive coisa do mundo. Só que a gente não sabe, você está do lado da pessoa. Então, pastor, o que está faltando? Está faltando uma mentoria sobre esses pastores? Está faltando... Eu me lembro que uma pessoa disse para mim, Virgínia, a gente se reúne no conselho e a gente também precisa fortificar o outro. Então, é uma maneira da gente dividir essa. Então, assim, hoje, a gente percebe, por causa dessas pessoas, o que está faltando? É o amor da igreja, esse mentoriado, ter mais tempo livre com a família? Eu acho que você matou a charada. A administração do tempo. Sim. A administração do tempo. No projeto de Deus, a família não está abaixo da igreja. No projeto de Deus, em primeiro lugar na minha vida está Deus. Em segundo lugar está a minha família. Terceiro vem a igreja. Mas a gente não faz isso. A gente dá o tempo, dá vida, dá saúde, dá tudo pela igreja.
Ah, não, mas a família eu estou dando a comida, a família eu estou sustentando, a família eu estou pagando a escola das crianças. Mas não é isso que a família quer. E não é isso que eu quero, eu preciso ter o meu tempo. Só que, por exemplo, eu saio daqui, vou lá para Recife, eu vou para um hotel fazenda. Chega lá, o garçom é crente, a camareira é crente. Pastor Jabes, puxa, que legal. Você pode pregar hoje à noite na minha igreja? Eu fui para descansar com minha família. Aí eu vou pregar na igreja dele. Eu fiz isso muito na minha vida, muito. Eu me lembro uma vez eu estava no México. Eu fui descansar no México. Aí o irmão me encontra, irmão Diários, começado, irmão predica para nós outros hoje. Lá vai eu pregar no México, eu saí para descansar com minha família. Então loucura, a gente não sabia dizer não. A gente não tem amigo. Hoje eu tomei café com um amigo, que o que ele contou para mim hoje, ele não contaria para ninguém. A gente conversou, a gente compartilhou e eu chorei junto com ele. Ombro. Falta isso. Isso também é pastorado, né? Isso é pastorado. Amigo de verdade, eu me lembro uma vez, eu conversei com o Dino Sueli. Grande Dino Sueli. Que infelizmente teve aquele problema que ele teve. E ele falou para mim, olhando para mim, falou, pastor Jacques, eu andava no corredor do hotel e eu não tinha com quem conversar. Eu fiquei tão grande que eu não tinha um outro grande que eu compartilhar. Olha que coisa boa. Sim, serve como uma referência, uma referência. E pastor, como é que o senhor está hoje? Você contou para mim que está como itinerante, agora... As ovelhas estão aqui olhando. Mais ainda, estou vendo aqui, tem um grande público aqui de hoje. As ovelhas estão aqui. Estão sentindo falta, não é? Sem dúvida. Como eu sinto falta também deles, né? Mas é o seguinte, chega um tempo que a gente sabe que Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Eu estou jubilado atualmente, né? Isso aí é aposentadoria pastoral. Mas continuo, presidente de honra também. Continuo carregando pedra, não paro, prego toda semana, só que logicamente administrando um pouco melhor esse tempo e compartilhando um pouco da nossa experiência, essa vivência que a gente tem de 40 anos, né? E estamos juntos. Eu já passei ali no seu stand, tem um monte de livros lá de produções. Verdade. Fala também do seu trabalho. A gente tem, nesses anos todos, de congressos no Brasil, no mundo inteiro, a gente produziu algum material. Tem um livro muito interessante que é sobre Jefté, né? Que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Então o tema é, você tem tudo para dar certo. Tem um livro, Nenhuma Unha Ficará, é uma mensagem muito interessante, quando Moisés vai a Faraó, e Faraó negocia, não, deixa os filhos, deixa os bens, deixa isso, deixa aquilo. Aí Moisés diz, nenhuma unha ficará, vai sair tudo, não vai ficar nada no Egito. Então são livros que trazem uma mensagem, né? A gente tem também a famosa camiseta recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. Essa frase ficou muito conhecida, né? Esse dia eu estava assistindo um programa, foi muito interessante, estava assistindo um programa e a repórter entrevistando uma senhora, um programa lá que estava tendo na rua dela, e ela recuar de amor, eu falei, sou eu, isso aí. É muito gostoso. E uma coisa boa também que o pastor Jabes está chegando para a MK, né, vai lançar os livros pelo nosso MK Books, então os e-books, tudo na plataforma digital. Pastor, deixa seus contatos, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, e-mail. Antigamente, pedir contato era Rua São Joaquim, não sei o quê. Agora não, é outra linguagem. E-mail, alencarjabes@gmail.com, alencarjabes@gmail.com, tá bom? Esse é o nosso contato principal. Eu fico orgulhosa de poder conhecer, participar um pouquinho da tua história, né, lá atrás, isso é bom, e ver que o senhor vem frutificando. E a nossa história não terminou. Você está fazendo história, a gente continua fazendo história e vamos embora para frente. Deus, Senhor Jesus. Pleno News, continua com a gente. Obrigado por essa oportunidade. Hein? Segue a gente. Obrigado, pastor. Aqui.